Bom, dando continuidade aqui, o razão, então estava com problema aqui para o critério da data, então eu dei uma pausa aqui para ver o que estava acontecendo. Então geralmente quando a gente trabalha com data é um pouco complicado, mas qual é a solução aqui? Então da mesma forma que a gente precisa tomar cuidado aqui com strings, na hora de fazer a consulta, por exemplo aqui, coloco entre aspas simples a string. Se for valor, não coloca aqui aspas simples. Então a data gera o mesmo problema. Então eu quero fazer a soma aqui, por exemplo, dos valores a débito na conta caixa até a data do que está lá no data início, DT início. Então eu coloco aqui o critério end data menor, mas eu preciso colocar, assim como eu coloco strings entre aspas simples, preciso colocar a data entre jogo da velha. Então entre, ou melhor, menor que a data e DT início, porque aí eu quero que ele some os valores até a data início e não igual, não pode ser menor ou igual também. Agora eu fecho aqui o critério com aspas duplas e o jogo da velha entre aspas. Então eu coloquei aqui também a MSG Box para a gente fazer o teste lá, vamos ver se está funcionando. Então salvo aqui o razão. Quero os lançamentos até o dia 10/1/2024 da conta caixa. Então ele trouxe aqui R$100 mil. Então até o dia 10 de 2024 eu só tenho um lançamento na conta caixa débito, que é R$100 mil. Aí faço o mesmo critério para o crédito. Então aqui crédito, soma, end, data, menor, jogo da velha, aspas duplas e da DT início. DT início, aspas, jogo da velha, aspas. Então, agora o saldo inicial ele vai ser igual ao total de débitos até o total de créditos até aquela data. Então, a gente dá uma olhada aqui nos lançamentos até o dia 10. Então, só tem um débito e nenhum crédito. Então, lançamento até o dia 10 de janeiro de 2024. E aqui não vai fazer diferença o final. Então, conta caixa. Então, temos o erro do crédito. Por quê? Porque ele não aceitou o valor nulo. Ele deu 0. Quando ele somou ali, ele deu 0. Total de créditos é igual a 0. Então, ele não está aceitando o 0. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui um total de crédito que vai ser igual ao... Vamos contar, em vez de somar, contar valor. E aí nós podemos copiar aqui o do crédito, o mesmo critério, copiar e colar. Aí então, se o total crédito for maior que 0, então total crédito if, né? Então ele vai fazer aquela busca. Se não, o total créditos é igual a 0. E end
if. Então primeiro ele verifica se tem lançamentos da conta caixa. Então R$100.000, o saldo aqui que já está aparecendo é de R$100.000, é o saldo. Total de débitos do caixa 0. Agora a gente precisa colocar essa verificação também aqui nos débitos. Então tot débitos, tot débito é igual de count. Então, vamos colocar aqui os mesmos critérios, copiar e colar. Então aqui a gente pode ir aproveitando o que a gente já fez, copia e cola. Então se if total tot débito é maior que 0, então ele vai contar os lançamentos. Se for maior que 0, ele vai somar. Se não, o tot débito é igual a 0. And if. Então vamos testar. Dia 10/1/2024, da conta caixa, R$100.000. Se eu colocasse aqui 01/01/2024, ele deu 0. Por quê? Porque não tem nenhum lançamento antes de 1º de janeiro. Ele tem até o dia 1º. Então até 31/12/2024. 31/12/2024. O saldo é de 360.032, considerando ali os débitos e os créditos até essa data. Então aqui nós temos o que? Nós já conseguimos o saldo inicial do nosso razão. Agora nós precisamos fazer a lista dos lançamentos, fazer a listagem dos lançamentos. Então essa etapa aqui ela já foi concluída. Essa etapa aqui nós já temos, que é o saldo inicial. Agora vamos fazer aqui a listagem dos lançamentos entre a data de início e a data fim do nosso formulário dos critérios. Então para isso nós vamos aqui, voltamos aqui para o Axis e vamos fechar aqui o nosso formulário por enquanto. Então, o que a gente vai fazer? Esse processo, podemos pensar assim que o razão ele é um livro temporário. Então, um relatório temporário, nós podemos fazer uma tabela temporária. Então, nós vamos criar uma tabela. Para criar uma tabela, nós vamos usar o SQL e vamos usar aqui a ajuda de criação do SQL, que é a consulta. Então, vamos criar aqui uma consulta. Então, criar design de consulta. O que nós vamos utilizar aqui no design da consulta? Usar a tabela lançamentos. Então, eu clico 2 vezes aqui em lançamentos. Eu posso clicar ali no canto direito, ou eu posso aqui clicar com o botão direito e mostrar tabela. E aí ele aparece aqui a janela de tabela, eu clico 2 vezes em lançamentos, ele já seleciona ali a tabela. O que eu vou querer aqui da nossa tabela? Eu vou querer, então vai aparecer lá no nosso razão a data, o histórico, o débito, o crédito, as contas, né? E o valor. Então, eu posso puxar aqui também a classificação e a classificação de crédito. Classificação de crédito e classificação de débito. Então, conforme eu fui selecionando ali, ele foi aparecendo aqui embaixo. Então, se eu clicar aqui em página inicial
e clicar em modo de seleção, modo de exibição, ele aparece ali a consulta da mesma forma que a tabela. A única diferença aqui é que ele mudou a ordem, porque eu selecionei ali e mudei a ordem na consulta. Então o que eu quero aqui? Como eu ler um livro razão, eu quero que ele apareça o total de débito ao invés do número da conta. Então, para isso, a gente vai colocar aqui alguns critérios dentro da consulta para que ele gere o nosso livro razão do layout que a gente quer. Então, para isso, eu vou utilizar aqui um comando que se chama CIMED. Então, CIMED. Se a informação que está no débito, deixa eu dar um zoom maior aqui para ficar bem visível aqui. Que esse aqui é importante. Se e médio o débito for igual ao quê? Igual ao forms, razão, o nome do formulário, ponto, o campo. Qual ponto? O ponto. A conta. Qual a informação? A conta. Então, se o que está aqui no meu campo débito, aqui em débito, for igual ao que está lá no formulário razão, na caixa de texto conta, o que eu quero trazer aqui? Eu quero que apareça aqui o valor. Ponto e vírgula, valor. É a mesma fórmula lá do Excel. Se atender o critério for verdadeiro, ponto e vírgula, valor verdadeiro. Ponto e vírgula, valor negativo. Então, ponto e vírgula. Novamente, se o débito, aqui, no caso aqui, se ele atender o critério for verdadeiro, eu coloco o valor. Se ele for falso, eu já posso colocar aqui 0. Ponto e vírgula 0. Fecho aqui o parênteses. Então aqui nós podemos testar já também. Vamos fazer o teste. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Vou clicar lá em cima em página inicial. Página inicial. Modo de exibição. Então veja que ele deu um erro. Por que ele deu esse erro? Porque ele está pedindo o critério, o parâmetro. Faltou o parâmetro. Por que não deu parâmetro? Porque o formulário não está aberto. Então eu vou dar um OK aqui. E vou salvar essa consulta. Por enquanto eu vou salvar, não vou colocar um nome nela, vou colocar consulta 1. Vou fechar. Vou abrir o formulário razão. Vou preencher aqui os critérios e vou colocar um número ali no caixa de texto contas, porque aquela consulta ela vai pesquisar aqui. Então agora eu abro a consulta. E aí ele já puxou aqui para mim o que eu queria. Então, como aqui o lançamento foi a débito, tudo que foi a débito aqui, ele jogou lá no valor. Como só tem um lançamento aqui, que é o do dia 20/2, então ele está lá, ó, 0. E aqui ele ficou com esse nomezinho aqui, expressão 1. Então o que nós vamos chamar aqui? Vamos chamar valor débito. Então vamos colocar um nome aqui, valor débito. Para colocar o nome, nós vamos lá, agora
em design da consulta, vamos mexer no design da consulta, página inicial, modo design, modo de exibição design, e aqui no critério que nós colocamos, em vez de expressão 1, vamos colocar aqui, para não ficar igual ao débito, vamos colocar VLR débito, VLR débito. E aí nós testamos ali, vamos para a página inicial. Agora eu vou começar ir um pouquinho mais rápido aqui para ganhar tempo. Então tá lá, o valor débito da conta caixa, 100 mil, 50 mil, R$1. E aqui zero, porque o lançamento foi crédito no caixa. Agora a gente vai repetir o processo para o valor da crédito. Então a gente vai acrescentar aqui mais um campo que vai se chamar VLR crédito. Dois pontos, que é igual se IMED o crédito, agora é o crédito, for igual ao forms, ponto de exclamação, razão, ponto, conta, então eu quero que ele traga o valor, se não é zero, fecho o parênteses, dou um enter, salvo e vou em página inicial, modo de exibição. Então o que ele trouxe aqui? Ele trouxe agora eu tenho todos os valores a débitos nessa conta, nesse dia, e crédito. Então aqui eu já posso fazer um livro razão, já tenho a data, histórico, o valor a débito e o valor a crédito. Mas para o meu relatório eu preciso do saldo inicial e o saldo final. Então eu posso acrescentar aqui na minha consulta que ele já inclua esses campos. Então eu vou lá, modo de exibição. Aqui eu vou acrescentar mais dois campos, que é o saldo inicial, SD inicial vai ser igual, dois pontos, 0, porque eu ainda vou ter que fazer um código para ele preencher esse campo aqui, SD final é igual a 0. Então eu vou lá, salvo, página inicial e tiro ali a minha consulta, abro a consulta. Você pode ver que ele já colocou aqui como saldo inicial, saldo final, 0. Aí eu posso arrumar aqui minha consulta, eu vou arrumar a consulta para que ele fique na ordem correta. Então o saldo inicial, eu clico aqui em cima, na barrinha de cima, e arrasto ele aqui para a esquerda. Saldo inicial, saldo débito, crédito e saldo inicial, saldo final. O que mais que eu posso arrumar aqui na minha consulta? Agora eu posso salvar e já verificar aqui que está quase pronto o nosso livro razão. Tenho a data, o histórico, eu tenho o saldo inicial desse dia, o valor do débito, o valor do crédito e o saldo final. Mas aqui eu estou trabalhando com a tabela lançamentos. Então, como o razão é temporário, eu quero criar uma tabela a partir dessa consulta. Então, para criar uma tabela a partir dessa consulta, eu vou lá no modo design da consulta, página inicial, modo design, e aqui em design da consulta, aqui em cima ele tem esse botão design da consulta,
ele aparece aqui as opções de tipos de consulta. Então eu estou numa consulta selecionar, que ele só seleciona. Mas eu quero que ele crie uma tabela. Criar tabela, tipo de consulta, criar tabela. Vou clicar aqui e vou colocar um nome. Qual vai ser o nome dessa tabela? Vai ser razão. Posso colocar temporário, razão temp, que é uma tabela temporária. Então, underline temp, porque ela é temporária. Quando eu tirar o razão da caixa, ela vai ser criada. Quando eu tirar o razão de outra conta, ele vai ser apagado e vai ser criado outra. Então, ela vai ser criada no banco de dados atual. Dou um OK. Agora eu posso fechar, salvar. E o que acontece agora se eu clicar, se eu abrir essa consulta? Antes eu abria a consulta e ele selecionava. Agora não, ele vai criar uma tabela chamada razão. Então vou clicar aqui 2 vezes na consulta. Você está prestes a executar uma consulta que modificará os dados da tabela. Clico em sim. Você está prestes a colar 13 linhas em uma nova tabela. Sim. E note que ele criou aqui a razão temp. Eu vou excluir que não apareceu e vou fazer de novo. Então eu vou clicar lá em consulta. Deu a primeira mensagem, coloco sim. Deu a segunda mensagem, coloco sim. Note que aqui ele vai aparecer mais uma tabela. Eu vou clicar lá em sim e ele criou lá a razão temp. Então agora a gente tem uma tabela chamada razão temp. Essa tabela, pode perceber que ela já é uma tabela que ela já é mais ou menos ali no formato do nosso livro razão. O que vai faltar aqui? Vai faltar a gente organizar ela e preencher ali os dados do saldo inicial com o saldo final. Aqui eu posso fazer com que ela não gere esse débito e esse crédito, que não vai ser necessário. Como eu faço isso? Então eu vou fechar aqui a tabela e vou lá na consulta, botão direito, modo design. E aqui na coluna débito, ele tem aqui a opção mostrar. Ali, ó, mostrar. Então eu não quero que ele mostre, que fique visível o débito e o crédito. Desmarco essas opções aqui. Fecho, salvo. Agora eu vou lá. Não preciso me preocupar aqui de apagar, excluir. Depois a gente arruma isso daí no código. Então vou clicar 2 vezes, vai dizer que está prestes a fazer, vai dar mais um erro, que a tabela já existe, que é para substituir, sim, e mais um alerta das 13 linhas criadas. Então ele criou lá o razão temp. Vou abrir aqui o razão temp. Então, como que ele ficou aqui? Olha, já não aparece mais a conta de débito e crédito, só os valores. Então aqui eu tenho o débito no caixa e crédito no caixa. Então um lançamento só de crédito no caixa aqui no dia 12 do 2 e os débitos. Então aqui nós já temos quase o livro razão. Eu posso aqui fazer um formulário baseado nesse livro, nessa tabela. Então eu vou dar início aqui. Em outro vídeo a gente conclui aqui o livro razão, mas eu vou dar início aqui. Por exemplo, como que vai funcionar o livro razão. Então eu vou criar aqui um assistente de formulário. Eu vou utilizar o assistente de formulário. Criar
assistente de formulário. Então, qual é o formulário? É o formulário razão temp. Selecione aqui todos os campos selecionados, todos os campos, e clico em avançar. Quero que ele apareça em modo tabela, que é listar todos os registros. Tá? Em coluna ele vai um por um, em tabela ele lista. Avançar. Pode ser o mesmo nome, razão temp. Concluir. Então perceba que ele já tem aqui um livro razão. Então é só organizar aqui o tamanho dos campos, o valor do saldo, deixar aqui um pouco maior. Organizando aqui o tamanho dos campos, vou colocar aqui em Arial, tamanho 9, e deixar eles na mesma altura, dimensionar no mais baixo. Vou salvar, modo de exibição. Então perceba ali que ele já está quase. Vou aumentar aqui o débito e aumentar aqui um pouco o histórico. Salvar, página inicial, modo de exibição. O valor do... Esse valor eu posso deletar aqui no formulário. Até na consulta lá eu posso desmarcar, porque ele não precisa. Porque o valor já foi transportado ali para o débito ou crédito. Vou arrumar a data. Modo de exibição. Então, olha só que interessante aqui, ó. Já tem aqui mais ou menos o meu razão. A data. É lógico que aqui ele filtrou todo o período. Então eu posso incluir aqui no critério da consulta a data que está no formulário. Então, se eu fechar aqui o formulário e colocar como critério aqui da consulta, eu venho aqui na consulta, modo design, e aqui embaixo, na data, colocar aqui como critério menor do que o forms razão ponto da dt início e comercial menor, ou melhor, aqui é maior, né? O razão é maior. O razão tem que ser maior do que a data início, não menor. Maior e menor igual ao forms ponto de exclamação razão ponto dt fim. É uma sintaxe inválida, tem um espaço aqui, não tem espaço. Igual é menor igual. Vamos ver aqui. Igual igual menor igual. Talvez você tenha inserido uma vírgula, senhor presidente.
tá igual, maior que end, menor igual forms, ponto de exclamação, razão, ponto, conta. Certo. Então, eu só quero os lançamentos de 1/5/2024 a 30/10/2024. Então, 31/5/2024 a 30/10. Então, eu vou gerar a consulta. Clico ali 2 vezes. Sim. Substituir, sim. DT início. Formulário de razão DT início. Então, ele não conseguiu procurar aqui, por quê? Porque tem um underline. Então, tem que ser igual lá. Design, que é DT. Olha só, DT início e conta, não, nada a ver esse conta aqui, é DT fim. DT fim. Aqui, DT fim e DT início. Eu tinha colocado conta, mas estava errado. Já corrigi aqui, salvei. Vou clicar lá em consulta. Sim. Então ele só tem um lançamento. Vou aqui no razão temp, formulário, ele vai puxar só um lançamento, que é o quê? O dia 1º de janeiro, teve a integralização de capital de R$100.000. Débito, crédito 0. Então, no próximo vídeo a gente começa a fazer os cálculos aqui. Por hoje é isso, até mais.